Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos da audiência pública referente ao projeto de lei complementar número 10 de 2017, que altera a lei complementar número 428, de 9 de agosto de 2010, que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo em São José dos Campos. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa Sua Excelência o Presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério. Convidamos também para compor esta mesa o vereador Walter Hayashi, que é o presidente da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte. Convidamos que componha esta mesa o senhor Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade. Para compor também esta mesa, o senhor senhor Oswaldo Vieira de Paula, diretor de Planejamento Urbano e Rural. Gostaríamos de registrar a presença do vereador José Dimas, do vereador Roberto Doleven, vereador Fernando Petiti, vereadora Amélia Naomi e do defensor público, Dr. Jairo Salvador de Souza. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever na mesa que se encontra aqui ao lado, na porta de entrada, a partir de agora, durante 30 minutos, de acordo com o disposto do inciso 3º do artigo 3º desta ata de mesa. Cada inscrito terá também o direito à manifestação de, no máximo, 3 minutos. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pelo presidente da Câmara, expondo os motivos e objetivos da audiência pública. Segunda parte, apresentação pelo técnico da Prefeitura para a exposição do assunto objeto da audiência pública, com duração máxima total de 30 minutos. Terceira parte, manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos partidos políticos, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quarta parte, comentários por parte dos técnicos com duração máxima total de 15 minutos. Quinta parte, encerramento pelo presidente da Câmara Municipal. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto de manifestações mencionadas no inciso 3º do artigo 3º não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara para divulgação e controle público. Durante a audiência, será mantido no recinto para consulta dos interessados o material relativo ao tema que se encontra na mesa ao lado. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela Presidência dos Trabalhos. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Juvenil Silvério. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Cumprimentar de forma especial aqui o vereador Walter Hayashi, vereador José Dimas, vereador Fernando Petiti, vereador Roberto Doleven, vereadora Amélia Naomi, vereador Wagner Balieiro, doutor Jairo Salvador de Souza, defensor público, Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Oswaldo Vieira de Paula, diretor de Planejamento Urbano e Rural, e também quer comentar o vereador Carlinhos Chaca, que se faz presente conosco aqui. É um prazer tê-lo em nosso plenário. A Prefeitura, antes, quero informar que essa audiência está sendo transmitida pelo canal 7 da NET,
Canal 9 da Vivo TV, e também pelo site da Câmara Municipal. A Prefeitura encaminhou para análise, discussão e votação da Câmara o processo número 6645/2017, projeto de lei número 10/2017, que altera a Lei Complementar número 428, de 9 de agosto de 2010, que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo em São José dos Campos e dá outras providências, com suas alterações. A propositura que deu origem à Lei Complementar 428, quando em tramitação nessa Casa de Lei, sofreu algumas alterações por meio de emendas, as quais foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo Ministério Público. A Prefeitura realizou, então, depois de ocorrida o tempo, várias audiências públicas em todas as regiões da cidade para demonstrar como foi essa ADIM. Os técnicos da Prefeitura, durante toda a apresentação, demonstraram que a proposta atende ao determinado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da ADIM e ao que é estabelecido no plano diretor vigente. A presente audiência tem a finalidade de dar transparência e tramitação do processo nesta Casa de Leis, levando ao conhecimento da população o texto apresentado pela Prefeitura, permitindo a discussão da matéria, que deve ser pautada exclusivamente nas alterações declaradas inconstitucionais. Convidamos os componentes da mesa para que possam ocupar o plenário, pois nós teremos agora a apresentação técnica pelo senhor Oswaldo Vieira de Paula, diretor de Planejamento Urbano e Rural da Prefeitura Municipal, num tempo de 30 minutos. Onde você quer começar? Você quer falar da... Tá. Eu ponho para você, fica tranquilo, vai lá. Nossa, já está contando? Zero, por favor. Vamos começar a contar o tempo a partir de agora, 30 minutos. Então, por favor, técnica, poderia colocar para nós no telão? Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Vou procurar fazer uma apresentação sucinta aqui pelo tempo, né? E ela é completa, mas sucinta. Vamos lá. A apresentação está aí? Bom, vamos lá. Acho que dá visibilidade. Bom, iniciando, na verdade, a proposta, essa questão da propositura para as áreas afetadas pela ADIM, ela foi proposta na linha do plano diretor de 2006, né, que ainda nós temos aí um processo de revisão, mas naquelas premissas com relação ao uso sustentável da cidade. A Lei Complementar 428, de 9 de agosto de 2010, então ela foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade, isso afetou alguns artigos da lei e algumas localidades. Ocorre que muitas pessoas falam, vocês estão revisando o zoneamento. Não, não é uma revisão de zoneamento. Existem áreas na cidade que estão sem regras, sem parâmetros. Nós não conseguimos aprovar um projeto na Prefeitura. Se em determinados loteamentos residenciais a pessoa quiser aprovar um projeto de uma residência, nós não conseguimos aprovar essa residência porque carece de parâmetros. Então, na verdade, não é uma revisão de zoneamento, mas sim dotar áreas de regras de uso e ocupação as quais estão sem essa regra hoje na cidade. Vamos lá. Bom, vou começar pelas áreas, são cerca de 26 áreas e vou percorrer as regiões mostrando a propositura da Prefeitura. Na região norte, nós temos essa área 1B, que é antiga, aqui nós temos o antigo complexo da Ródia,
a Via Norte, a Pedro Rachid. Esta área aqui, originalmente, ela era a área da propriedade da indústria da Ródia. Com a implantação da Miguel Heras, da Via Norte, aqui junto à da Miguel Heras, segmentou a propriedade, e hoje, aqui nós temos uma área industrial, que é do complexo da antiga Ródia, aqui nós temos as áreas residenciais de Santana e comércio de âmbito local. A proposta aqui é criar um zoneamento de transição entre o complexo industrial, que é uma ZUP, para a área residencial aqui. Então, a proposta é uma ZUD, que é uma zona que admite comércio, serviços e indústrias de baixa incomodidade. Já essa região aqui nós temos a Olívio Gomes, Princesa Isabel, aqui o Parque da Cidade. Esta área que está em 2B e 3B, na verdade, era integrante do antigo complexo da Tecelagem Paraíba. A 2B é o antigo clube de lazer da tecelagem, onde você tem as arquibancadas, que tem um componente histórico, arquitetônico. Esta área 3B também é a área que você tem a antiga usina de leite. Pela característica do patrimônio, a Prefeitura está propondo aqui uma zona especial de patrimônio histórico, que, na verdade, é um zoneamento que você destina a essas áreas de relevante interesse arquitetônico, cultural, paisagístico, e que as regras de uso e ocupação são definidas pelo COMPAC. COMPAC é o Conselho de Patrimônio Histórico da cidade. Então, através das suas câmeras técnicas, nós conseguimos determinar qual é o uso mais adequado. O empreendedor apresenta uma proposta, ela é analisada, e essa proposta não pode descaracterizar o bem arquitetônico que aqui está. Nossa, está ruim isso aqui. Desculpa. Bom, esta área aqui, exatamente aqui nós temos Vila César, Vila Cristina, o Rio Paraíba está aqui, o Parque da Cidade aqui. Esta área era o antigo loteamento, que ela, na vigência da 165 e depois da vigência da 428, foi dado diretrizes para o loteamento. Era uma área que tinha um uso residencial naquela condição do loteamento. Esse loteamento ele seguiu na aprovação da Prefeitura. Quando ele foi para o licenciamento ambiental da CETESB, houve um processo de combustão de turfa naquela ocasião. Por precaução, a Prefeitura acabou indeferindo esse loteamento. O empreendedor ele entrou na Justiça, ele obteve inicialmente uma decisão judicial que determinava que a Prefeitura continuasse com os procedimentos de aprovação do loteamento. Inicialmente, na proposta das audiências públicas realizadas pela Prefeitura, nós apresentamos uma proposta de zona residencial para dar continuidade ao procedimento de aprovação do loteamento. O que nós escolhemos nas audiências era que, principalmente pelos movimentos ambientalistas, do Coman, a moção de que nós deveríamos preservar o loteamento, esta área de várzea, pela característica de várzea, em detrimento da aprovação do loteamento. A Prefeitura acolheu o pedido da sociedade e está propondo, então, para essa região a ZPA1, que é um zoneamento que destina à proteção das áreas de várzea junto ao Paraíba. Zona Norte, essa região aqui, a região Chácaras Havaí, a Vargem Grande, esta área da Vargem Grande está aqui, Vila Cândida. Toda essa área de entorno aqui é o limite do perímetro urbano com o rural. Toda essa área de entorno é a zona de chácaras de recreio. Nós estamos propondo o mesmo zoneamento para manter a consonância da região de chácara de recreio, até porque é uma área que hoje nós temos sérios problemas de regularização fundiária, uma topografia acidentada e riscos, então, e com uma deficiência muito grande de equipamentos comunitários. Então, por cautela, até que se discuta o plano diretor e novas diretrizes para a cidade, nós estamos mantendo o zoneamento de chácara de recreio, ou seja, baixa densidade nessa localidade. Nossa, ele está pulando. Bom, aqui também nós temos aqui o Rio Paraíba do Sul, o Parque da Cidade está aqui, aqui é a Estação de Tratamento de Esgoto da Lava Pés, essa é uma área de várzea que contorna aquela área do aeródromo também, que é uma área de patrimônio histórico da antiga tecelagem. Nós estamos propondo um zoneamento de várzea por ser exatamente a característica do terreno que tem aqui. Bom, Zona Sul. Região do Interlagos, essa região do Interlagos aqui, junto dele aqui, para quem conhece, Nicanor Reis, Rua Pinheirinho, Rua dos Coqueiros, são loteamentos, essa região é de loteamentos clandestinos, e essas glebas ficaram entre loteamentos clandestinos e o Interlagos, são áreas que têm infraestrutura, não são provenientes do parcelamento clandestino, o entendimento da Prefeitura é que ela deva manter o mesmo zoneamento da área de entorno do Interlagos, que é, você admite o comércio, o serviço, o residencial e o residencial vertical até 4 pavimentos. Já essa área 3R, aqui 5R, na verdade são grandes glebas que nós temos aqui. Aqui é o Parque Dom Pedro II,
Cruzeiro do Sul, Vila das Flores, aqui é a Estrada João Miassi, que liga o Parque Dom Pedro ao Interlagos. Essa região aqui tem muita ocorrência de cerrado, mas como são glebas vazias, nós estamos propondo a figura da ZQA, que é uma zona de qualificação em que o empreendedor apresenta um projeto. Esse projeto é acompanhado de um estudo do bioma do cerrado, para que você possa harmonizar a proposta dele ao bioma existente no local. Então, a gente achou que, dentre as zonas de uso previstas no zoneamento, seria a mais adequada. Já essa área 4R aqui, nós temos República, Nova República, Mantiqueira, o Bandeirante, desculpa, Edviges. É uma área que ainda nós entendemos que pode absorver o residencial comercial e o residencial vertical até 4 pavimentos. Essa tem uma limitação aqui de acessibilidade, por isso que a gente não está promovendo um adensamento maior que esses verticais de 4 pavimentos. Nessa ponta aqui, junto à Estrada Natan aqui, que liga, margeando o Rio Comprido, tem um pedaço aqui que nós estamos propondo como ZUD, que foi um acolhimento também da discussão das audiências públicas feitas pela Prefeitura, porque toda a ocupação aqui é mais voltada para o industrial. Satélite, aqui nós temos Jorge Zarur, Mário Covas, a região da Vila Letônia, Vila São Bento, Parque Aeroporto, Vila Nair, a Jorge Zarur. Aqui nesse trecho é um corredor do anel viário, então nós estamos falando dos terrenos que ficam entre a Jorge Zarur e esses bairros que eu citei. Nós estamos propondo aqui a chamada ZUC 7, que é o mesmo zoneamento do bairro daqui da Vila São Bento, Nair, onde você pode verticalizar até 4 pavimentos, você mantém o comércio e serviço de âmbito local. Então, um zoneamento totalmente em consonância com o zoneamento já praticado no entorno. Já essa área 3M aqui, já é a subida aqui para o satélite, é uma área que tem uma acessibilidade um pouco mais restrita. Nós também estamos propondo aqui o controle da verticalização e o comércio de âmbito local através do zoneamento ZUC 3. Já esse retângulo que nós temos aqui nós temos a Cassiopeia, a Cidade Jardim está aqui, a Iguape e Andrômeda. São aquelas áreas que têm as ruas sem saída do satélite, onde nós estamos propondo nessa questão o zoneamento residencial. É um sistema viário todo de rua sem saída que não permite o comércio e o serviço nessa localidade. Aqui nós já estamos no Parque Industrial, aqui Jardim América, aqui essa região do Jardim Oriente, Oriental, antiga planta da Canebo. Inicialmente a Prefeitura tinha proposto a ZUC 8, que era a verticalização de 8 pavimentos, comércio e serviço. A única diferença da ZUC 8 e a ZUC 4 proposta agora no protocolo da Câmara é a questão das indústrias nível B. A ideia da Prefeitura é que alguns galpões que remanesciam ali na área da Canebo pudessem ser aproveitados para pequenas indústrias. Mas, durante a discussão da cidade, houve um entendimento de que não caberia mais a área industrial aqui, então nós estamos propondo o ZUC 4, que é o residencial vertical de 8 pavimentos, comércio e serviço de âmbito local. É o zoneamento de todo o entorno aqui. Toda essa região de entorno é ZUC 4. Eugênio de Mello, região de Eugênio de Mello. Aqui é a área do cemitério, nós estamos propondo o ZUD, em consonância com a questão do cemitério, com a prática dele. Já aqui no distrito de Eugênio de Mello aconteceu uma mudança em relação à proposta apresentada inicialmente na Prefeitura. Essa região situada entre Eloy Porto, Ambrósio Molina e Aníbal Molina, nós tínhamos proposto o ZUD, porque remanesciam alguns galpões industriais nessa localidade. Durante as audiências que ocorreram, os moradores dessa região do núcleo de Eugênio de Mello, preocupados com essa questão da indústria aqui, eles pediram que, na verdade, a gente controlasse o nível industrial aqui. Então, nós verificamos toda a questão dos habites e percebemos que as indústrias aqui já estão se transformando em serviços, então nós propusemos a ZUC 7, que é o zoneamento de entorno que permite o comércio e serviço de âmbito local. Bom Retiro, a região do Bom Retiro. Aqui nós temos, deixa eu ver aqui, Residencial do Names, Santa Hermínia, essa região do Primavera 1, Primavera 2, é bem a região do núcleo do Bom Retiro. Nós estamos propondo o ZUC 6, é uma área que você tem uma população carente de serviços, de comércio, elas se deslocam totalmente para as outras regiões da cidade, para trabalho, para lazer, para compras. Então, o zoneamento que nós entendemos aqui mais adequado seria o ZUC 6, onde você tem o residencial horizontal, você trabalha com vertical no máximo até 4 pavimentos e privilegia o comércio, o serviço e as indústrias de baixo impacto. Aqui nós temos a região do campus do São José, São Francisco, aqui a Granja, o Irá,
Para baixo aqui nós temos já o Jardim Santa Júlia, região da Revap, da Petrobras. O zoneamento proposto aqui, a primeira faixa, ela está próximo ao raio de risco da Petrobras, nós estamos propondo zona industrial. Depois você tem uma faixa que não sofreu ADIM, que hoje, pelo zoneamento, é uma ZUD. A ZUD é uma zona industrial de transição, onde ela gradua a indústria de maior incomodidade para menor incomodidade. E nessa área aqui nós estamos propondo a ZQA, porque toda essa parte de entorno já é ZQA, e a ideia é de você ter um plano de ocupação mais equilibrado, condizente, dentro daquela prerrogativa que a ZQA, o empreendedor apresenta um projeto, a gente analisa e estabelece as diretrizes. Aqui, Estrada da GM, aqui nós temos a Itachi, Residencial das Flores, Jardim das Flores, linha Eugênio de Melo, aquele residencial da Rodobens. Nós temos duas áreas aqui. Junto à Estrada de Ferro, nós temos uma área proposta como residencial, ZR2, está em consonância com um projeto que já estava em andamento, em fase de aprovação da Prefeitura, que tinha dado diretrizes. Já nessa área à frente, junto à Itachi, nós estamos propondo o ZUD, pela proximidade dela com a indústria e o acesso à Dutra e à própria Estrada Velha. Vista Verde, Pedro Frige, né? Aqui essa floresta, esta área que remanesceu aqui junto ao floresta, nós propusemos a ZUC 2, que permite o comércio e serviço de âmbito local e não admite a verticalização, até por um pedido da própria Saviver, que era a Associação de Bairros aqui da Vista Verde. Nesse final aqui, também, aqui nós temos o Nagumo, nessa parte aqui. Nesse final da cidade de Vista Verde 2, nós também estamos propondo o mesmo zoneamento ZUC 2, porque ainda remanescem residências nessa região. Já essa 3G aqui, que forma esse polígono, onde você tem grandes conjuntos como o JK, o próprio Nagumo e um centro comercial aqui, nós estamos propondo a ZUC 5, que é o zoneamento que se adequa a essa prática e permite amanhã a concessão dos habítices. Zona Oeste, antiga área da Texat, Carlos Marcondes, a rodovia Presidente Dutra, Pôr do Sol, Monsanto. Inicialmente, a Prefeitura tinha proposto um zoneamento aqui chamado ZUI 3, que é, na verdade, parecido com a ZQA, no sentido de um plano de ocupação, só com controle de gabarito de 4 pavimentos. Após a discussão com a sociedade, nas audiências públicas feitas pela Prefeitura, houve uma solicitação de que essa área viesse a ser uma ZUP, até por causa da proximidade com a Monsanto e pela possibilidade de você fazer negócios de logística, outros serviços aqui que seriam mais condizentes com essa localidade. A Prefeitura achou pertinente, acolheu e propôs a ZUP. Essa região aqui, isso aqui já é aquela conjunto 31 de março, residencial Deville. Aqui eram lotes que remanesciam da parte horizontal aqui do Deville. Como essa região aqui, esse outro lado aqui do Parque Industrial, permite a verticalização, ZUC 5, nós criamos, então, esses lotes nós transformamos ele em ZUC 1 na proposta, para fazer uma transição entre o vertical e o horizontal dessa região aqui, admitindo o comércio e serviço junto ao corredor. Urbanova. Nós temos aqui o bairro da Urbanova, esta área é relativa à Univap, essa área que ficou na DIN, nós propusemos o ZUD, que é o zoneamento que mais se adequa ao Parque Tecnológico da Univap e às incubadoras que lá estão. Então, nós propusemos uma ZUD aqui. Lá em cima é uma entrada do residencial Reserva do Paraty. Nós propusemos nesse pedaço aqui uma ZR, que é condizente com o próprio zoneamento do residencial. Royal Park, esses são lotes que remanescem do Royal Park, Jardim Alvorada, aqui é a região da Telha Norte, a Benedito Matarazzo, Cassiano Ricardo. Eram lotes que remanesciam do Royal Park, foi um loteamento preparado e concebido para o vertical. Nós estamos adotando aqui o zoneamento ZUC 5 com 15 pavimentos. Essa limitação de pavimentos é bem inferior ao que é praticado pelos prédios aqui. Região da Urbanova. Aqui é Petibon, Estrada de Ferro, Alto Santana. Toda essa área aqui é chácara de recreio e aqui é ZUP. Nós estamos propondo aqui o zoneamento de chácara de recreio para dar consonância com o zoneamento do entorno. Já nessa região aqui eu tenho que esclarecer um caso, aqui é o Monte Serra, Paraíba, aqui é o Jardim do Golfo, Flanada do Sol, Comunidade Beira Rio. Essa área inicialmente foi proposta pela Prefeitura como zona residencial, a partir das recomendações e sugestões do COMAN, principalmente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, de que essa área apresentaria terrenos de várzea. Esses terrenos foram confirmados pela Carta Geotécnica, então a Prefeitura está propondo o zoneamento ZPA1 também, que protege as várzeas do Rio Paraíba do Sul. Essa área
também, que é o meandro do Rio Paraíba, na verdade, nós também propusemos a ZPA1 de proteção. Bom, vamos lá, zona sudeste. Aqui é o Pinheirinho dos Palmares, aqui o nosso teto. Com o intuito da gente evitar um maior adensamento nessa região, na medida que com o Pinheirinho dos Palmares, a prefeitura agora ela tem que dotar de infraestrutura todo esse entorno, nós estamos propondo o zoneamento ZUC 1, que segura a moradia no vertical, no horizontal, inibe o vertical e admite o comércio de âmbito local. Região do Flamboyant, né? Aqui nós temos a Embraer, aqui a Astronautas, Brigadeiro Astronautas, Jardim Uirá. O Flamboyant, na verdade, remanesce alguns terrenos grandes aqui, que era da época do Bel Parque, que foi um desmembramento que ocorreu nessa área. No mais, o loteamento está consolidado, então nós estamos propondo a ZUC 5, condizente com o entorno aqui, que permite a prática da verticalização até 15 pavimentos desses grandes terrenos que foram concebidos para esse fim no desmembramento do Bel Parque. No centro da cidade, Jardim Apolo 2, Vila Ema, o zoneamento de toda essa localidade aqui é ZUC 1, residencial horizontal, comércio de âmbito local, nós estamos mantendo a mesma condição nessa localidade aqui. Aqui é a Bárbara Loureiro, para quem conhece. Centro da cidade, o calçadão da Rua 7, nós estamos propondo a ZC2, porque aqui ainda remanesce nas sobrelojas algumas residências, e a ZC2 é uma zona central que não admite o comércio de uso noturno, ou serviço, ou boate, que possa causar conflito com o residencial. Já nessa região aqui, é Euclides Biragaia, é uma região já consolidada de prédios, nós estamos propondo a ZUC 5, porque, na verdade, é condizente com o que já ocorreu aqui. Não há mais o que ocorrer aqui, mas é preciso dotar de zoneamento. Bom, aqui nós temos a Sebastião Gualberto, João Marçom, região da Itavema. Aqui é a área contígua à Vila Guarani. Esta área 1F, ela já sofreu aterro no passado. Nós não temos informações sobre esse aterro, por isso nós estamos propondo, conversamos com a CETESB, inclusive, de suspeita de área contaminada, mas nada se acusou aqui. Mas pela característica aqui de você ter a Pássaro Marrom, as garagens aqui, nós estamos propondo o ZUD, que é o zoneamento que admite comércio, serviço e pequenas indústrias. Já essa área 2F, que fica depois do córrego do Cambuí, naquela área brejosa, na subida do João Marçom, nós estamos adotando o ZPA1, que é o zoneamento de várzea. A área 3F, atrás do Atacadão Eterno, aqui, a Jamil Cury, regional leste da prefeitura. É uma área que é servida de infraestrutura, nós estamos propondo o ZUC 5, que é para o vertical de 15 pavimentos. Bom, não só as áreas ficaram sujeitas, eu não sei quanto tempo eu tenho. 10? Vamos tentar, vamos lá. No Jardim das Indústrias, nós temos um corredor lá chamado Nelson César de Oliveira, que é o corredor da rua, é a chamada Rua da Feira do Jardim das Indústrias. Ela ficou com o lado ímpar, o lado par ficou preservado e o lado ímpar ficou na ADIM. Então, nós estamos propondo, para ambos os lados, o corredor 2, que é o residencial unifamiliar, o comércio e serviço de baixa comodidade. É a rua comercial do Jardim das Indústrias. Não dá para ver, mas com isso, com essa propositura, a gente preenche o zoneamento em relação às lacunas que nós tínhamos. Bom, nós tivemos também alguns artigos afetados pela ADIM. Vamos passar por eles. Hoje, o artigo 14 da Lei 428, ele trabalha com os percentuais de áreas públicas por ocasião do pedido de diretriz de loteamento. Hoje, nós estamos sem essa regra do jogo. A gente está se utilizando da 6766, que é uma lei federal. Então, é preciso que o município tenha esse regramento. Nós estamos propondo, então, o percentual, que já era de 5% de área adicional, ou seja, o empreendedor apresenta uma gleba para diretrizes, 5% adicional, 5% no mínimo verde, 5% para lazer. A diferença entre esse percentual aqui, para dar 35% no mínimo, é o viário. Agora, quando o plano diretor, em 2006, estabeleceu as chamadas áreas de controle de impermeabilização, buscando uma maior permeabilidade do solo, existem algumas áreas, então, que têm um plus, um adicional de 5% de área verde. Então, basicamente, parte da área urbana, para baixo ali, aqui eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo. A área de controle de impermeabilização, ela pega toda essa parte média do município e vem para baixo, principalmente nas áreas de expansão da Zona Leste, da Sudeste e da região Norte. Então, essas áreas elas vão ter um plus de 5% de área verde para a gente trabalhar melhor com a permeabilidade do solo.
Outro artigo que nós também alteramos em relação à proposta apresentada às audiências foi o seguinte. Aqui nós propusemos que, em função dos terrenos colinosos, da topografia que nós temos, conforme você tem um tamanho de lote, um tamanho de lote muito pequeno em áreas com maior declividade, você dificulta muito a edificabilidade desse lote. Inicialmente, nós tínhamos proposto 3 categorias. Era de 0 a 20, nós tínhamos o 200 metros, de 20 a 25, o 250, e de 25 a 30, nós tínhamos a figura dos 300 metros quadrados. Das discussões com a sociedade, o que foi colocado para nós é o seguinte, que na verdade o lote de 300 metros quadrados não é um lote popular. Você não trabalha com essa figura. Então, em função disso, e como o lote acima do lote de 250 metros quadrados já é o lote de 450, que estaria acima dos 300, então nós acolhemos a propositura e trabalhamos em 2 classes. Ou seja, essa questão aqui é mais para o lote popular, 200 e 250, porque o lote de 300 já seria um lote de uma alta renda. Bom, nós aqui... Espera só um minutinho aqui. Está ruim isso aqui. Com relação aos percentuais também... Ele está voltando. Desculpa, gente. Está ruim isso aqui. Oi. Aqui, aonde que eu tenho que ir? Vai lá, né? Esperto, né? Tá bom. Hã? Esperto mesmo. Bom, vamos lá. Esse é outro artigo também, nós estamos colocando a mesma categoria de percentuais de áreas públicas para os loteamentos industriais, para os loteamentos de chácaras, para manter a mesma consonância. Uma outra questão que também estava afetadinha, para favorecer o interesse social, nós estamos excepcionalizando a obrigatoriedade do registro do desdobro quando a pessoa, para o interesse social, para levar cartório para cadastro da prefeitura. Então, a pessoa desdobrou os lotes até 250 metros quadrados, que desdobrarem na prefeitura, não exige mais a obrigatoriedade do registro. A prefeitura cadastra e ele registra no seu tempo. Por quê? O registro é caro. E os lotes de 250 metros quadrados, os lotes menores que 250, normalmente estão vinculados ao interesse social. Então, essa foi uma preocupação que nós tivemos para evitar um custo maior da questão do desdobro. Bom, tivemos que definir melhor a zona de proteção de patrimônio histórico, aquela que está sendo utilizada principalmente na região do Parque da Cidade, onde ela passa a ter essa seguinte definição. As características específicas da Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural serão fixadas de acordo com as diretrizes da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, depois de ouvido o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico da cidade, CONPAC. Na questão do Corredor Orla são aquelas avenidas que contornam toda a várzea do Paraíba. A cidade sempre teve uma preocupação com a Borba Gato, a São José, a Luiz Jacinto, de que você não construa acima do nível da rua. E a gente vem mantendo essa restrição. Nós incorporamos a essa restrição do Corredor Orla as vias que fazem também o contorno da Orla no Jardim das Indústrias e Limoeiro. Então, essas áreas aqui elas passam a incluir o Corredor Orla, admitindo o residencial unifamiliar e o comércio e serviço, sendo que, no caso do Jardim das Indústrias, da Bernardo Grabois, da Ibaté e na Corifeu, onde você já tem as residências construídas acima do nível da rua, está sendo admitido a reforma, desde que fique limitado ao gabarito de 8,70. Eu acho que não está mais dando tempo, né? Vamos lá. 5 minutos, vou tentar aqui. Esses 2 artigos, na verdade, eles tratam de exigências de parâmetros urbanísticos para a questão dos conjuntos habitacionais, onde nós estamos exigindo aqui, principalmente, que os espaços de utilização comum exigidos no projeto do condomínio, num residencial vertical, num residencial horizontal, eles ocupem o perímetro de pelo menos 40%, eles fiquem unificados, para realmente eles possibilitarem o lazer da comunidade ou dos condominiados lá. Já com relação à questão da... Nossa, fugiu. Outra preocupação da prefeitura. Os conjuntos habitacionais com mais de 500 unidades habitacionais, nós vamos vincular a exigência do equipamento, não só da área pública. O empreendedor ele tem que prover de equipamento, porque a prefeitura recebe um conjunto habitacional com mais de 500 unidades. Se você pegar a média dessas famílias, que são 4 habitantes por edificação, nós já temos 2.000 pessoas novas morando numa localidade, e aí você tem um problema em atender com certa urgência a questão do equipamento comunitário. Então, é uma prerrogativa da prefeitura também, aqui de estar exigindo do empreendedor esses equipamentos. Uma outra preocupação da legislação é o seguinte, o trecho da Jorge Zarur, situado entre a Dutra e a Eduardo Cury, que ficou na DIN, nós estamos limitando o uso chamado C4,
o CS42, que admite os comércios e serviços de uso noturno e que tem ruído. Então, porque nós temos uma série de empreendimentos habitacionais ali, todos aqueles prédios que estão ali ao longo da Jorge Zaru, para evitar o conflito de uso. Nós também estamos exigindo nos condomínios industriais um percentual de áreas verdes para atender a necessidade, inclusive, dos trabalhadores dos condomínios industriais. Nós estamos mantendo a exigência do recuo especial frontal para aquelas vias que são importantes na macroestrutura viária para alargamentos. Nós temos uma série de vias que foram estabelecidas na Lei Complementar 261 e depois foram absorvidas para a 428, que elas precisam do alargamento. Então, nós estamos mantendo a condição do recuo frontal. Agora, aquelas edificações já existentes, nós vamos admitir reformas dentro do limite dos 8,70, até porque a pessoa já está lá. Com relação à macrodrenagem, nós estamos incorporando dentro do artigo da macrodrenagem a possibilidade não só da bacia de retenção no fundo, no subsolo dos prédios, mas a possibilidade de infiltração das águas por uma questão de permeabilidade e recarga do lençol freático. Bom, vamos lá. Com relação à terraplanagem, uma coisa muito simples, é exigir do empreendedor uma anotação de responsabilidade técnica quando do movimento de terra na cidade. Com relação ao rebaixamento de guia, isso era uma outra deficiência que estava na lei, nós estávamos descobertos. Quando você rebaixa a guia, então, você tiver um imóvel que fosse fazer um comércio, se ele tiver uma testada de 12 metros máxima, você rebaixa a testada inteira, 100% atestada. Se ele tiver com mais de 12 metros, você rebaixa 50%. Hoje a gente está descoberto dessa regra de rebaixamento de guia na cidade. A possibilidade de edificação dos terrenos com mais de 40%, o parcelamento do solo, ele admite somente você parcelar áreas até 30% de declividade. Aqui nós não estamos falando daqueles terrenos que remanescem da cidade do passado, que estão registrados, que tem 40%, até 40% de declividade, ou seja, acima do que o parcelamento do solo permitiria. Mas são terrenos que estão registrados, que estão tributados, então a prefeitura ela permite a ocupação desse terreno mediante a apresentação do projeto estrutural e a anotação de responsabilidade técnica por parte do empreendedor. Aqui a gente trata também da dispensa do recuo especial frontal para aquelas vias que não estão mais relacionadas na 428, que porventura estivessem relacionadas na lei anterior. Isso aqui também é uma coisa que ficou descoberta e que a gente precisa acertar na legislação. Bom, basicamente seria isso. Desculpa, hoje não saiu uma apresentação à altura, mas é porque eu estou extremamente cansado mesmo dessa semana. Me desculpem, obrigado. Dando continuidade, gostaria de pedir para que o presidente voltasse aqui para a mesa, junto com o vereador Walter Hayashi e o secretário Manara, para darmos continuidade a esta audiência. Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos e esclarecemos que, conforme ato da mesa número 13, cada manifestante terá 3 minutos para se pronunciar. Teremos aqui no telão o tempo para que todos possam acompanhar e vamos chamar de 2 em 2, cada um pode pegar um lado do microfone e assim vamos alternando e vamos chamá-los por ordem de inscrição. Primeiro inscrito, Jefferson Rocha Dalpraz Souza, engenheiro civil, munícipe, por favor. E o próximo será o senhor Carlos Alberto Fernandes Pinto, suplente de vereador, que pode ocupar o próximo microfone. O tempo está aberto para o senhor Jefferson. Microfone, por favor, técnica. Por favor, zere para a gente o telão. Ok. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, diretor, vereadores. A todos, boa noite. O motivo de eu estar aqui hoje é manifestar a indignação em relação à situação que nós encontramos em relação à ADIM. Tá? Antes de mais nada, eu sou neto e filho de pessoas que muito contribuíram para a nossa cidade. Meu avô e minha avó foram pessoas que trabalharam
na assistência social dessa cidade, no qual até foram homenageados com o nome de ruas aqui em São José dos Campos, José dos Santos Souza e Aparecida da Alpra Souza. E minha mãe, professora, há mais de 35 anos na rede pública municipal de São José dos Campos, lecionou 20 anos na escola MF Professor Valdemar Ramos, no Vista Verde, e durante muitos anos ela batalhou para conseguir um terreno para construir uma escola, construir uma quadra de tênis para o meu irmão mais novo, e a situação que nós nos encontramos é exatamente onde pega a ADIM. Na rua Harvey Conrad Wicks, que fica ali na emenda 102, onde foi designado o ZUC 2, essa emenda, ela simplesmente cortou a possibilidade de nós fazermos o nosso empreendimento ou fazer qualquer tipo de coisa além de apenas de 2 pavimentos. Ou seja, é um terreno de uma testada de 20 metros de testada e 1.000 metros quadrados, 1.072 para ser exato. Visto a situação que foi pedido junto à DIN, aliás, ao Ministério Público, para poder, que foi intervido pela Saviver, que entrou com o objetivo de acabar com essa emenda. O que acontece? Colocando a DIN exatamente nessa Harvey Wicks, ela alegando que esse terreno fazia parte de uma PP. Só que nós temos aqui um projeto plano altimétrico que alega que realmente esse terreno não está fazendo parte de uma PP. E foi aprovado na Prefeitura, em 2010, esse projeto. Agora nós estamos impossibilitados, senhores vereadores, todos presentes, de fazer qualquer tipo de empreendimento. Ou seja, temos 30 segundos para a conclusão. Temos um terreno de 1.000 metros quadrados, um IPTU de mais de R$10.000 ano, simplesmente travado em relação a essa lei. Temos nesse terreno exatamente, é um terreno vazio entre 2 prédios de 8 andares. Ou seja, é o único terreno da região. Ou seja, é o meu terreno que está travado. Então, é uma indignação, eu estou externando a vocês e peço o apoio daqueles que possam nos ajudar nesse sentido. Senhor vereador Carlinhos Chaca. E o próximo será o senhor José Moraes Barbosa, professor do Fórum Permanente em Defesa da Vida. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, Oswaldo, parabenizar a sua apresentação. Diferente do que você falou, sua exposição foi bem clara, acho isso importante. E parabenizar também o presidente aqui da casa, o Juvenil Silvério, pela iniciativa de fazer esses momentos. Não temos nada que esconder, então essas audiências públicas, vereadores, é importantíssimo. Então, parabenizar a casa, aos vereadores, por essa iniciativa e uma forma também, né, Manara, de dar o retorno à população do que foi debatido nas regiões da cidade. Eu acho até interessante e importante a presença do Dr. Jairo aqui entre nós, e eu gostaria de fazer um questionamento, vereador Hayashi, porque eu fui vereador na legislatura passada e por 2 anos ficamos naquela discussão sobre esse mesmo tema. E naquela ocasião, o Dr. Jairo, eu tenho certeza que vai ajudar nessa lembrança, que eu estou lá na roça, morando na roça, às vezes a gente acaba esquecendo do que nós tratamos aqui, mas eu gostaria até que fosse esclarecido. Naquela ocasião foi dito que seria melhor fazer um novo plano diretor primeiro, para depois fazer o zoneamento. Naquela oportunidade, então eu gostaria de... até fiz essa pergunta, Manara, na audiência lá na região norte, porque, como eu não sou mais vereador, não estou acompanhando mais, né? Então, por isso, eu queria saber se houve um acordo com o Ministério Público, porque todo mundo sabe do perfil do Dr. Jairo. Então, é mais a título de informação, para mim me basear. Outra coisa, acho interessante a mudança ali na região norte, na região do Senai, acho que procede, ali precisa dar um destino para aquela área ali do lado do Senai. Falou-se na ampliação da escola do Senai lá. E só para finalizar, eu acho, e volto a deixar aqui uma sugestão para a discussão, né, do novo plano diretor, que é a questão
dos loteamentos irregulares. Foi dito aqui sobre ali o Chácaras Havaí. Acho importante que a nossa cidade mantenha a discussão sobre as áreas de risco da nossa cidade. Era para ser apresentado o Plano Municipal de Redução de Risco, houve o cancelamento, eu também não sei o motivo, mas seria importante que a gente criasse bolsões no entorno desses loteamentos irregulares, que seja necessário posteriormente realocarmos, caso necessário, as famílias desses loteamentos que estão em área de risco para esses locais próximos da onde ele estava também, vereador Juvenil, que eu acho de suma importância. Não perdemos, São José não pode perder essa discussão que chama-se área de risco em nossa cidade. Está chovendo muito e cada chuva eu fico preocupado que aconteça mais um acidente na nossa cidade. Então, é mais a título aí para a prefeitura, para não esquecer desse tema. Senhor José Moraes Barbosa, professor do Fórum Permanente em Defesa da Vida. E o próximo será Eliomar da Silva Brito, eletricista da Associação da Região do bairro Cajuru e adjacências. É o presidente. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma temeridade mexer na lei de zoneamento sem que antes, Manara, e você sabe muito bem disso, porque antes você estava do nosso lado, agora você está do outro lado. E a nossa defesa sempre foi a de se fazer a revisão do plano diretor. Primeiro trabalha-se com o plano diretor, depois, sim, a lei de zoneamento. Inclusive, na gestão passada, nós estivemos aqui várias vezes nessa Câmara Municipal, discutindo um projeto de mudança da lei de zoneamento, que foi rejeitada pela Câmara Municipal. E naquele momento, aquele projeto era maior, era mais amplo. E desta feita é um projeto pontual. Então, eu creio que é uma temeridade, a meu ver, é uma precipitação do poder público fazer uma mudança, ou mudanças pontuais na lei de zoneamento, sem que antes haja uma discussão mais aprofundada, pormenorizada, no que diz respeito ao plano diretor. Então, eu faço um apelo aqui aos vereadores, porque se novamente a prefeitura adotar esse procedimento, nós, enquanto ambientalistas, com outros segmentos da sociedade, nós vamos atazanar a vida de vocês, nós vamos recorrer a todas as instâncias da justiça, porque nós não concordamos com esse tipo de procedimento. Eu quero deixar bem claro isso, porque isso já aconteceu no passado não muito distante. E a Câmara Municipal se sensibilizou com os nossos argumentos e rejeitou o projeto. Então, eu creio que a gente tem que ter bom senso. Vamos parar de meter as mãos pelos pés, vamos parar de colocar a carroça na frente dos bois. São José dos Campos é uma cidade grande, é uma cidade de projeção, é uma cidade que tem um corpo técnico qualificadíssimo, todos sabem disso. Então, qualquer modificação pontual na lei de zoneamento é preocupante. Quando se fala em adensamento, sobretudo na região sul, na região leste, na região oeste, há vários estudos, e eu já disse isso várias vezes aqui nessa Câmara Municipal, em outras circunstâncias, que comprometem a qualidade de vida e a saúde da população, principalmente no que diz respeito à questão climática. Eu tenho absoluta convicção que para essas mudanças pontuais não foi levado em consideração, por exemplo, um estudo de microclima urbano, que é uma reivindicação que eu e outros ambientalistas nós estamos fazendo há muitos anos e não há isso em São José dos Campos. É um absurdo uma cidade deste porte não ter um estudo de microclima urbano. Então, eu quero fazer um apelo aqui para os vereadores, correto? Para que a Câmara Municipal não permita que isso aconteça. Porque se acontecer, novamente, nós vamos atazanar a vida de vocês e vamos recorrer a todas as instâncias. Tempo esgotado. Eliomar da Silva Brito, presidente da Associação da Região do Cajuru e adjacências, e logo em seguida, Paulo Romano, professor da Univap. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente da Câmara, Juvenil Silvério, assim espalho para os demais vereadores também, a população, a sociedade também que se conta presente também. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do densamento da parte industrial que fica para cima ali da região do Cajuru, ali em torno da Petrobras. Sabemos que no entorno da Petrobras tem um grande grau de risco
ainda mais se for principalmente numa área industrial, independente ou não. Sabemos também que em Cubatão teve uma explosão em 1989 e morreram 70 pessoas nessa explosão. E gostaria de saber também, alertar muito mais, que a Petrobras também ela passa, se eu não me engano, seus dutos em volta, porque eu também moro no Jardim Mariana 1 e moro também numa área de risco. Gostaria de saber se a Petrobras ou a Câmara Municipal, a Prefeitura já fizeram um estudo sobre a respeito disso, né? Sobre a questão de uma área de escape e da área de risco. Sabemos também que agora, até no nosso litoral norte, né, a Petrobras vai pagar uma multa enorme, né, por questão de vazamento de gás, quer dizer, vazamento de óleo. E a outra também é a permeabilização do solo. Se cria-se muito, se costura muito. Sabemos que a área do vereador Jovenil Silvério tem também uma área de enchente, né, tanto a parte de cima, é uma parte de cima onde que vai ser esse dessamento do polo industrial. E ela vai escoar ou para o Cambuí ou vai escoar para o Lambari. Sabemos que o Campo São José, a parte de baixo, já sofre enchentes. E a parte de baixo do nobre vereador Jovenil Silvério não precisa nem dizer o que acontece no Real do Cisne, Cambuí. Por acaso a Prefeitura também já fez esse estudo, né, por causa que sabe quando chega aqui no Atacadão, para a água ali, o pessoal do fundo, né, todo mundo ali já fica, Deus vai me cuidar. Eu gostaria de saber se já tem esse estudo, já tem esses planejamentos já perante a Prefeitura sobre respeito a esse impacto, tá ok? E a outra, finalizando também, é a questão também da área de risco e de escapes também na nossa região. Não tem. Como é que vai ter todo um escoamento também da malha viária, né, que a gente não tem? Porque novo dessamento é bom fazer, mas os antigos é quem sofre por causa desses dessamentos que existem na cidade, né? E os antigos não suportam uma infraestrutura nova. Eu quero saber se já fizeram esses estudos para que evite esses impactos nas antigas loteamentos, nos antigos bairros. Obrigado. Próximo inscrito, Paulo Romano, professor da Univap. E logo em seguida, Arlindo Regis de Oliveira, urbanista munícipe. Boa noite a todos e a todas. Eu sou professor de Planejamento Urbano e Regional e já por várias vezes pude me manifestar em outros eventos e momentos. Então, para alguns que já me ouviram, não é nenhuma novidade dizer que há muito tempo, não eu só, mas os outros docentes, urbanistas, pensadores da cidade dizem que primeiro a gente discute plano diretor e não lei de zoneamento. Mas o que é bastante surpreendente, e precisa ser dito isso, que a despeito de todas as críticas que eu também fiz e outros fizeram, a demora da administração anterior em começar a fazer a revisão do plano diretor, ela começou a fazer. Começou a fazer de maneira participativa, seguindo aquilo que o Conselho Gestor da Revisão do Plano Diretor sugeriu que fizesse como metodologia. E estamos 6 meses sem discutir a cidade. Isto significa algo que faz sentido quando, se os senhores tiverem o trabalho de olhar o site da Prefeitura, observar que acabou a Secretaria de Planejamento. Então, nós temos uma cidade que tem que fazer plano diretor que acaba com a Secretaria de Planejamento. E bota no menu do site plano diretor como um serviço, quando, para quem não sabe, o plano diretor é a segunda lei, depois da lei orgânica, mais importante da cidade. Então, a gente não pode adaptar a administração pública às pessoas, nem às suas supostas competências. Secretaria de Planejamento Urbano não é a mesma coisa que Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. E dá para ver que cidade pensada aos pedaços, como está aqui, é resultado, talvez, dessa concepção de reforma administrativa, que não consegue pensar a cidade como um todo. Então, aqui eu quero fazer a seguinte solicitação. Eu não tenho nenhuma coisa a dizer sobre essa lei. E nem sobre, talvez, a própria validade dessa audiência para esse fim. Mas que imediatamente se convocasse o Conselho Gestor e passasse a retomar a discussão do plano diretor. Obrigado.
senhor Arlindo Regis de Oliveira, urbanista, munícipe, e logo em seguida, a senhora Maria Lúcia Fonseca Garcia, munícipe. Boa noite a todos. É inquestionável a necessidade de se planejar a cidade. Tendo como marco regulatório uma lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, conhecida como Lei de Zoneamento. Apresenta-se esse projeto de lei alterando pontualmente as regras para futuras urbanizações em locais específicos para atender ao episódio conhecido como emendas secretas de 2010, declaradas inconstitucionais. A orientação do Ministério Público é clara. Façam primeiro o plano diretor para depois promoverem uma nova lei de zoneamento para toda a cidade. Em seu conteúdo, carrega inúmeros erros técnicos e jurídicos, ferindo princípios constitucionais e de ordem urbanística. Estão permitindo ocupação sobre áreas protegidas ambientalmente, sobre áreas de risco geológico, áreas sem suporte de infraestrutura, como poderemos comprovar. Não foram apresentados estudos com fundamentação técnica, muito menos quem são os profissionais responsáveis por esses estudos. O que os isentam de futuros questionamentos, recaindo assim a culpa somente sobre os senhores vereadores. O setor imobiliário exerce um papel importante na produção do espaço urbano e não quer continuar à mercê da insegurança jurídica frente às constantes mudanças e judicializações. Existem bons empresários que exigem regras claras e duradouras para poder investir em São José. Se manifestam contrários à aprovação desse projeto várias entidades, incluindo a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José, a Associação de Advogados de São José dos Campos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o IAB, entre outros. Nas exposições finais concedidas à Prefeitura, serão colocadas certamente contra-argumentações no sentido de confundir os menos informados, uma vez que o formato dessa audiência, estrategicamente, não permite a discussão da matéria. Cerceia-se, assim, a devida participação da população no processo democrático garantido pela legislação, pela não aprovação do PLC 10 e a imediata discussão do plano diretor. Próxima inscrita, a senhora Maria Lúcia Fonseca Garcia, e logo em seguida, senhor Silvio Holeben. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de pedir que fosse registrado na ata que eu quis fazer 2 inscrições, uma como munícipe e outra como representante do movimento Defendem São José, e essa segunda participação como representante do movimento social me foi negada. Tá? Bom, então eu vou falar hoje da participação popular. A nossa legislação diz que a participação popular na construção das cidades deve ocorrer em todas as fases do planejamento urbano, principalmente onde é possível influenciar de fato, que é na elaboração do projeto. Temos recebido sistematicamente um projeto pronto, que nos é imposto e sobre o qual nos resta meros pitacos em audiência pública, que ou não são considerados, ou são selecionados como sugestões que partiram de população, propostas que pouca diferença fazem no conjunto da obra. Protocolamos ofícios tentando uma participação efetiva, mas foram solenemente ignorados. A proposta inicial da Prefeitura foi alterada após a audiência pública, e isso exigiria uma audiência pública devolutiva para que as pessoas pudessem comentar a proposta final e ouvir as justificativas. Mas a pressa é tamanha que pularam essa etapa, mandando o projeto para votação. A Câmara Municipal, por sua vez, acompanha o Executivo na mesma linha ao realizar uma única audiência pública, num local afastado de qualquer das áreas diretamente afetadas pelo projeto, e ao limitar o tempo de manifestações da população a 120 minutos e limita a participação popular a 40 pessoas. Somando-se a isso, o fato de já ter passado o prazo para apresentação de emendas ao processo, as manifestações feitas aqui hoje não terão efeitos sobre a proposta. Aliás, aparecem no GED
o projeto de lei, os pareceres de todas as comissões da Casa, sem a nossa participação, que foi solicitada e é garantida pelo artigo 15 da Lei Orgânica do Município, o qual foi citado por nós no ofício encaminhado ao presidente dessa Casa e ao presidente de cada comissão. O cerceamento da participação popular ofende frontalmente a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, o que implicará na nulidade da lei que será pedida pelos movimentos sociais, dessa vez com liminar de efeito suspensivo, até o julgamento final e responsabilização dos agentes políticos e técnicos. Por fim, solicito que esse discurso, que será agora protocolado, seja anexado à ata dessa audiência. Muito obrigada. Próximo inscrito, senhor Silvio Hollenben, e logo em seguida, Gabriel Alves da Silva Júnior. Boa noite a todos. Obrigado. O assunto que me traz aqui é o assunto zoneamento pontual. O que me traz aqui é a minha indignação e venho manifestar ela de que sou contra esse projeto que não encontra respaldo técnico nem jurídico e que está corrompido por vícios ilegais, sendo um deles. A alteração do zoneamento feita pontualmente feriu o princípio constitucional da igualdade, pois descaracterizou cada bairro, zona da cidade, sem a adoção de qualquer critério, ou seja, de forma arbitrária. A arbitrariedade que atinge todos nós diretamente, quando alguns desobedecem às regras do zoneamento já estabelecido, e devido à omissão do poder público. Prestem bem atenção. Omissão do poder público. São beneficiados de forma ilícita em prejuízos dos demais. Pequeno grupo é beneficiado de forma ilícita em prejuízo da maioria e da comunidade. Isso tudo é responsabilidade do poder público, vereadores. Lembro às vossas senhorias, vereadores, Vossa Excelência, presidente, o correto é retomar a revisão do plano diretor para depois elaborar a lei de zoneamento completa para a cidade. Destaco, o zoneamento é para todos e não para atender alguns interesses pontuais. Isso é importante que a população saiba. O zoneamento é para todos e não para atender interesses pontuais de determinados grupos. Ante o exposto, e tendo em vista que na qualidade de legisladores e fiscalizadores do Executivo, vossas senhorias, vereadores, possuem autonomia e responsabilidade administrativa e criminal pelos projetos aprovados. Solicito a rejeição do projeto, pois está eivado, está corrompido de vícios ilegais, querendo tornar o ilegal em legal e tentando envolver os senhores vereadores para que concordem com essa ilegalidade, que passarão a ter que responder perante a lei sobre isso. Obrigado. Próximo inscrito, Gabriel Alves da Silva Júnior, engenheiro, advogado, do Núcleo Regional do Plano Diretor Participativo. Logo em seguida, teremos a senhora Divina de Azevedo Ribeiro, que declinou o uso da palavra. Boa noite a todos e a todos. Eu sou membro eleito do Conselho Gestor do Plano Diretor Participativo, indicado pelo segmento dos movimentos sociais. Conselho gestor esse que teve atividades suspensas equivocadamente e até estranhamente, uma vez que até o próprio secretário foi membro de um conselho, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e sabe como que deve ser a tramitação dos instrumentos, né, de
controle social, de elaboração de projetos e de intervenção, ainda mais sendo uma legislação de intervenção urbanística. Fico surpreso. Aliás, não só eu, não é toda a comunidade de ambientalistas dos movimentos sociais. Mas venho aqui só para citar um trecho, né, que toda a legislação urbanística ela é sistêmica. E ela não funciona, não é como um braço não funciona com os dedos, sem os dedos, é todo um sistema integrado que ele não pode ser discutido pontualmente. Vou ler um trecho, né, do voto do eminente desembargador relator Nadim, no qual ele fala da questão, né, das alterações pontuais. Como instrumento legal urbanístico, o zoneamento deve ser estruturado e sistematizado para que possa proporcionar o adequado e sustentável crescimento da cidade, tendo em vista o bem-estar da comunidade. O ato normativo que altera sensivelmente as condições, limites e possibilidades do uso do solo urbano, sem a realização de qualquer planejamento ou estudo específico, viola diretamente a sistemática constitucional na matéria. Não se admite, nesse quadro, modificações individualizadas, pontuais, casuísticas e dissociadas da estrutura sistêmica da utilização de todo o solo urbano estampada no mapa de zoneamento e nos demais normas propostas pelo projeto de lei. Caso contrário, torne-se inócuos e sem qualquer validade todo o planejamento e os estudos realizados pelo Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento, para fins de elaboração e aprovação do plano diretor da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, pois qualquer modificação poderia redundar na completa alteração de tudo que é planejado e decidido então. Essa é uma legislação que está afrontando uma decisão judicial. Ela não está revigorando a quebra de uma formalidade, está violando a matéria. Né? Essa afronta a uma decisão judicial pode ter outras consequências que talvez, inclusive esse projeto, que não está sendo, não tem estudo, não foi apresentado os estudos técnicos. Tempo esgotado. Como próxima inscrita seria a senhora Edivina de Azevedo Ribeiro. Ela declinou o uso da palavra. A próxima inscrita, a senhora vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todos e a todas. Bom, queria aqui levantar uma questão que já fiz através da Comissão de Planejamento, o meu parecer, e fiz 2 memorandos ao presidente, Juvenil Silvério, e ao presidente da comissão. Essas questões, primeiro, essa audiência pública, nós estamos ouvindo a população, tem aí o questionamento da devolutiva, mas, independente disso, as sugestões que aqui vão acontecer, qual comissão vai apreciar as emendas destas questões? Eu, como revisora, já dei meu parecer no dia, na quinta-feira, até às 22 horas. Então, meu prazo acabou. Eu até questionei, mas se a audiência pública é hoje, como o meu prazo foi na quinta? Então, eu gostaria assim, de levar isso, para a gente não fazer isso do faz de conta, mas essas questões dos prazos e respeitar a comunidade são questões bastante importantes. Então, quero aqui acatar algumas sugestões, fazer minhas emendas, sugerida pela comunidade, e espero que tanto a casa ou a própria comissão respeite essa questão e leve em consideração. Em função disso, nós temos que rever os prazos, porque, veja, o relator recebeu dia 1/6, a revisora, meu último prazo foi dia 8/6, isso a comissão de planejamento, né? Se tivesse algum empate, seria 19/6. Então, acho que a gente deveria considerar esta uma audiência pública de verdade e aceitar
as sugestões, portanto, aí mudar os prazos das comissões. Obrigada. Próximo inscrito, vereador Wagner Balieiro. Boa noite a todas, a todos. Cumprimentar a Câmara Municipal pela iniciativa, em nome do senhor presidente Juvenil Silvério, e dizer que essa questão do prazo de emenda, mesmo na primeira parte, antes de entrar para as comissões, o fato de ter colocado o rito como urgente num projeto como esse é a primeira vez que isso acontece na Câmara Municipal. Normalmente é rito ordinário ou um outro tipo de rito, que dá mais tempo, tanto para a sociedade olhar o projeto, passar pelos vereadores, os vereadores terem possibilidade de realizar emendas, para depois, ainda assim, ir para as comissões analisando as emendas dos vereadores que podem escutar a sociedade. E também concordando aqui com a observação da América, que a audiência pública ela tem que ser depois aberta para a questão das análises das sugestões e devolutivas com relação ao que foi debatido ou que está sendo explanado aqui no dia de hoje. Não vou me alongar, eu já vi aqui a fala com relação à questão do plano diretor, que eu concordo que o plano diretor, se tivesse a continuidade do que foi realizado o ano passado, com certeza a gente estaria no final desse debate, que já foram 6 meses do ano passado, mas 6 meses desse ano, com certeza daria o tempo de ter terminado esse debate do plano diretor e já entrar depois na discussão da nova lei de zoneamento. Mas queria deixar aqui 2 observações com relação à emenda 90 e à emenda 86, explanadas ali também pelo diretor Oswaldo. A emenda 90, no início, tinha 2 áreas que foram objetos da DIN. Uma delas está sendo contemplada no projeto. A segunda área teve uma alteração em 2013, voltando à DIN, a emenda da madrugada, assim chamada, colocou como transferiu para a zona industrial. Teve uma mudança em 2013, mas precisa ver como que ela vai ficar nessa discussão do projeto novo. Pelo menos citar a emenda 90, a segunda área que apareceu, né, na discussão da DIN. Está faltando. E dentro dessa área que foi classificado como ZUP, tem 2 condomínios de característica totalmente residencial, na área que fica na Estrada Gladstone, entre a Estrada Gladstone e a Embraer. Tem essa área que também foi objeto da DIN e que não apareceu. E com relação à emenda 86, da declividade de terreno, já finalizando, tanto para a proposta inicial de declividade de terreno, como para a proposta que foi atualizada após a audiência pública, a justificativa é a mesma. Melhor adequação das construções. Eu, particularmente, me preocupa muito esse aumento de 5% na possibilidade de declividade de terrenos em lotes populares. Então, eu sugiro que voltasse ao processo, a proposta original. Menor declividade em terrenos de até 200 metros quadrados e 250 metros, porque nós não podemos continuar tendo exemplos como o do Jardim República acontecendo em nosso município. Encerradas as manifestações, ouviremos agora as considerações finais pela parte técnica, com uma duração de 15 minutos, e será feita pelo secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, senhor Marcelo Manara. Boa noite a todos. É sempre um prazer participar de uma discussão pública, de uma audiência pública, em especial aqui na Câmara dos Vereadores. Agradeço ao presidente, né, em nome de todos os vereadores aqui presentes e demais autoridades. É uma questão sempre polêmica, né, mas eu gostaria de iniciar minha fala, se me permite, Moraes. Alô, alô? Alô? Se me permite o colega Moraes, eu não pactuo dessa visão de conflito natural entre as partes, né? Eu entendo que nós sempre estamos no mesmo lado da busca da melhor São José dos Campos, né? Um ponto que eu acho que permeou aí a várias falas, que eu acho importante a gente posicionar, é que o propósito dessa discussão não atende para a busca de um novo zoneamento. Esse momento virá e virá em breve. Ele atende tão somente, como foi amplamente divulgado, de ofertar a plenitude para uma regra vigente. Regra essa, né, de
de tamanha importância para a vida de São José dos Campos e para a dinâmica de uma cidade de complexidade, do porte de São José dos Campos, é inconcebível que nós possamos aceitar uma regra vigente incompleta, uma regra vigente capenga, da sua plenitude. Então, nesse propósito, é que se tem a discussão de... olha, por favor, eu peço que respeite a esse momento. O momento de abertura à fala já foi colocado, Moraes. Está me dando mais cabelos brancos, viu, Moraes? Isso eu concordo com você. Mas, dando a sequência, uma outra questão bastante importante que foi trazida aqui nas várias falas é uma reivindicação correta, legítima, para que nós tenhamos o quanto antes a abertura das discussões públicas com relação ao plano diretor. É necessário posicionar que o plano diretor, em nenhum momento, ele foi paralisado. Então, somente há de se atender que, ao fato material produzido no final de 2016, eu me lembro da data de apresentação, que foi no dia 14 de dezembro de 2016, em que a então Secretaria de Planejamento Urbano apresentou a compilação dos resultados colhidos nas oficinas, nas 12 oficinas realizadas. Então, o tempo de análise e que a equipe interna teve que se debruçar para extrair daquela contribuição ocorrida nas várias regiões, é que nós estabelecemos um novo cronograma para a retomada desse trabalho. Queríamos já ter retomado o Conselho Gestor, já de 2 meses, e aí realmente estamos atrasados. E a questão do Conselho Gestor, ela vai ser retomada, a próxima reunião já vai acontecer agora em julho de 2017. Uma outra questão trazida, com relação aos estudos, a carência de estudos para abordagem, para uma abordagem sistêmica e holística de discussão de zoneamento, nós já estamos em fase final de elaboração e vai ser apresentado para discussão pública o plano diretor de macrodrenagem, que é um fundamento especial para essa discussão que seguirá do plano diretor e do novo zoneamento. Também o Plano Municipal de Redução de Risco, que foi mencionado aqui, que já está também em fase de conclusão e em breve será posicionado em discussões públicas. Também acho que uma fala do Moraes, com relação ao estudo microclima urbano, nós já lançamos a requisição para contratação da política municipal de mudanças climáticas, que é também outro fundamento que servirá para contribuir muito com a qualificação das discussões do plano diretor. Então, a questão as questões trazidas em caráter geral, eu tenho essas considerações e encerro essa fala. Eu não sei se ficou alguma coisa, Oswaldo, da questão técnica aí. Tá. Essas questões gerais colocadas eu estou vendo aqui. Tem uma questão também que foi trazida com relação às devolutivas. Então, é necessário reprisar que nas 6 audiências públicas realizadas até então, foram as 193 manifestações e contribuições recebidas, e todas elas individualmente foram respondidas, e essas respostas devolutivas estão disponíveis para consulta, para conhecimento público e de forma individualizada, porque foi uma questão que nós fizemos a mais absoluta
questão de posicionar essas devolutivas em respeito à participação cidadã daqueles que deixam de estar no seu lar, né, com a sua família, para vir aqui contribuir com o debate para que nós tenhamos aí a construção da melhor São José dos Campos. Do que eu anotei aqui, em termos gerais... e uma coisa importante também, do vereador Carlos Tiaca, um comentário com relação a loteamentos irregulares e áreas de risco. Então, uma informação é que, a partir de segunda-feira, nós constituiremos um grupo da secretaria, são 6 secretarias envolvidas, um novo grupo de enfrentamento dessa questão das áreas irregulares, e, em especial, a questão das áreas de risco, junto com o reposicionamento do JET. Nós teremos também um novo grupo, que é o GARD. Esse GARD ele vai ter como atribuição a criar uma distribuição centralizada na prefeitura, uma estrutura exclusiva que vai trabalhar full-time com os técnicos para dar o direcionamento, o andamento mais acelerado da questão que envolve os parcelamentos irregulares. Isso já foi noticiado ao Ministério Público, o doutor Jairo já deve ter recebido também uma informação com relação à criação desse grupo. Então, é outra informação também daquilo que eu anotei aqui. Bom, obrigado a todos aí pelas contribuições. Para encerrar esta audiência, com a palavra o presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério. Quero agradecer a presença de todos, na pessoa do vereador Walter Hayashi. Eu cumprimento a todos os vereadores presentes, ao secretário Manara também, a todos os profissionais da Prefeitura que aqui estiveram para nos ajudar a construir essa audiência pública. A Câmara Municipal ela cumpre o seu papel no que diz respeito à audiência pública, que tem a finalidade de dar transparência à tramitação do processo nessa Casa de Leis, levando ao conhecimento da população o texto apresentado pela Prefeitura, permitindo o conhecimento da matéria, que deve ser pautada exclusivamente nas alterações declaradas inconstitucionais. A todos uma boa noite e muito obrigado.